Eu fiquei, vale, será que eu sou capaz de transmitir esse momento de sabedoria, de conhecimento que eu tenho que passar para vocês? Mas assim, como já é do meu conhecimento, como já é do meu dia a dia, ela me pediu para tirar um tema. Esse mês é o mês de agosto, eu não sei se vocês têm conhecimento, eu creio que todas têm. É o mês dourado, é o mês do aleitamento materno. Porém, como nós estamos só entre mulheres, eu estou assim um pouco emocionada, não sabe? Porque eu nunca tinha vivido esse momento assim tão rico para mim. Então, esse momento eu trouxe aqui um pouco de algumas dúvidas sobre o câncer de mama. Eu devo confessar que eu estou aqui diante de vocês e passei por esse momento. Eu tive alguns nódulos e foi através do aleitamento materno que eu consegui superar um possível câncer, certo? Então, é a primeira vez que eu estou fazendo essa revelação, mediante tantas mulheres que estão aqui, que eu creio que, como o depoimento da jovem que estava ali, não é fácil. Então, tem algumas coisas que precisa ser dito, precisa ser visto. Cada uma de vocês se conhecer e, mediante o conhecimento, ter o autoestima para poder vencer algumas coisas que vocês poderão perceber no seu corpo, né? Que primeiramente a gente tem que conhecer o corpo da gente para poder não ter alguma surpresa no decorrer do tempo, certo? As principais dúvidas. O objetivo fundamental do autoestima é fazer com que a mulher conheça, detalhe as suas mamas, o que facilita a percepção das quaisquer alterações, tais como pequenos nódulos nas mamas e axila, saída de secreções pelos mamilos, mudança de cor e de pele e retrações. Gente, não é só o nódulo que vocês têm que, ao toque, não é só nódulo, é algumas secreções que vão sair, que vocês acham que aquilo é desconhecido. Quando se toca, não é só na região da mama, mas assim, até aqui, nessa parte da região do braço, certo? Que vocês têm que encontrar algum nódulo. Não é só a mama em si. Então, eu queria que todas vocês levantassem o bracinho, tanto faz ser o direito como o esquerdo, e levassem a mão de vocês até aqui, nessa parte, tá certo? Até aqui, onde vocês começam, eu vou tirar um pouquinho aqui o microfone, onde vocês começam a tocar. É aqui onde vocês iniciam até chegar à região da mama e fazendo toda a circulação, certo? Pode tocar mesmo quando chegar em casa, com força, tá certo? E a orelha do bico do peito de vocês. Muita gente diz que o câncer não dói, mas o câncer também é indolor, certo? Muitas vezes nós poderemos ter nódulos e não sentir ele doer. E ele vai crescendo, vai se desenvolvendo. E quando você perceber, ele já está fazendo uma metástase. Metástase o que é? Ele já está no corpo todo, ele não está só no seio. Então, é fundamental vocês se tocarem. Nós, mulheres, nos tocarmos, certo? Pode passar aqui a próxima. Deixa eu pegar aqui o telefone. Como a mulher pode perceber a doença? O principal sintoma do câncer de mama é um caroço no seio, com ou sem dor, da forma que eu falei, tá bom? Pode haver pele, semente, a casca de laranja e caroço sobre o braço. Quando a gente pega uma laranja com uma forma bem limpinha,
o seio da gente fica daquela forma, é para ficar bem limpinho. Mas tem laranja que é cheio de mancha. Aquelas manchas são o início de uma percepção de um câncer de mama. Então tem que sempre olhar no espelho, ver se não tem nenhuma coloração indiferente, tá certo? A coloração, se tem algum inchaço, se está saindo alguma secreção. Mãe que amamenta, que às vezes sai um leite e às vezes sai um puizinho, aquilo ali tudo é secreção que a gente tem que ficar em alerta, tá bom? O que é mamografia? A mamografia é um exame simples envolvendo um raio-x de mama, capaz de detectar câncer em estágio inicial, mesmo quando o tumor é pequeno. Gente, encontrou o nódulo, vão fazer uma mamografia ou uma ultrassom, certo? Ali pode ser o início de um pequeno tumor que pode ser benigno, certo? Muitas vezes as mulheres não procuram porque tem vergonha, certo? Vergonha de mostrar ao médico, vergonha até de se olhar no espelho, de se tocar, certo? Já peguei casos de mulheres que já com tumor, já em fase terminal, certo? Porque tinha medo e vergonha de se olhar no espelho, medo de contar a alguém, medo de ir ao próprio médico. Então, assim, muito cuidado, porque é um assunto delicado e que acontece com qualquer uma de nós. Como descobrir a doença mais cedo? Mulheres com 40 anos ou mais devem fazer o exame clínico das mamas anualmente. Quer dizer, essas mulheres de 40 anos e que têm história clínica de mães têm que procurar fazer o autoexame. Entre 50 a 69 anos, pelo menos uma mamografia a cada 2 anos é recomendado, mesmo sem sintoma. Ah, Valdeni, eu não sinto doer, não tenho nódulos, mas tem que fazer, gente, tem que procurar, porque muitas vezes eles ficam ocultos e quando a gente vai descobrir já não tem jeito, tá bom? O que pode aumentar o risco de ter câncer de mama? Mulheres com histórico familiar de câncer de mama, especialmente se a mãe, irmã ou filhos teve antes dos 50 anos. Então, são pessoas de maioria de risco, certo? Essa questão de a mãe tem, eu vou ter. Nem toda vida é hereditário, mas 99% é hereditário. Então, tem que procurar, sim, fazer um autoexame o mais rápido possível. Pode passar. Um toque pode salvar a vida. Aqui são uns ilustres que eu trouxe, como você se tocar mediante ao espelho, tá certo? No espelho, fique em pé, em frente ao espelho e observe o bico, a superfície e o contorno das mamas. Posteriormente, levante os braços e note se com o movimento aparece alterações do contorno e superfície das mamas. Então, vocês têm que levantar os 2 braços, tá certo? Levantar os 2 braços e ver como é que está o contorno das mamas. As mamas for flácido ou não tem problema. Você vai ver como é que está a auréola do bico do peito, se eles estão com contorno indiferente um do outro, tá certo? As axilas, apalpe na busca de nódulos. Pode ser que tenha nódulo abaixo da axila, que é fundamental. Eu, quando jovem, encontrei debaixo da minha axila um nódulo, e esse nódulo me chamou muita atenção. Aí fui para o médico falou para mim que não era nódulo maligno, era uma glândula mamária acessória. Eu disse, o que é glândula mamária acessória? Ele disse, tem 2 tipos.
Um que tem um bico do peito e outro que não tem. O seu ele não tem. Mas há uma probabilidade muito grande da pessoa ter um câncer. Aí, então eu fiz a retirada desse nódulo, e aqui do lado direito. Só que hoje eu não sinto mais essa parte aqui, eu toco e não sinto. Então, mesmo fazendo retirada, você precisa estar sempre fazendo o autoexame. A mão direita, apalpar a mama esquerda e vice-versa. Você sempre, quando for fazer um autoexame, você coloca a mão atrás da sua cabeça, a direita ou a esquerda. Se você colocar a esquerda, você apalpa com a direita, se for com a vice-versa. Em circular suave, apertando lentamente com as pontas dos dedos. Sempre você aperta com as pontas dos dedos, apalpando, certo? Em circular, para ver se você encontra alguma coisa. Os mamilos, comprima-os de base à ponta, na busca de alguma secreção. Secreções merecem avaliação médica. Quando você apalpa aqui o bico do seu seio e sair alguma secreção, tem que procurar um médico. Pelo sim ou pelo não. Posso fazer uma pergunta? Pode. Porque eu já ouvi falar, né? E aí, se eu estiver errada, a senhora me corrija, que quando às vezes a gente está perto da menstruação, às vezes pode sair alguma secreção. Pode até sair. Não é normal, mas pode sair, certo? Não é normal cada menstruação sua sair secreção. Por quê? Porque o nosso seio não foi feito para sair secreção. Ele foi feito para dar de mamar, né? Amamentar. E no período da menstruação, sai alguma secreção, mas não secreção purulenta e nem a secreção de leite. O leite que não sai nem o leite, sai o colostro, né? Então não é normal isso aí. E o seio no período menstrual, ele pode... Doloroso, fica, né? Muito Uhum. doloroso. Tem mulheres que não sentem nada. Isso depende muito de mulher para mulher, né? Assim, ó, depois que eu mudei, eu sentia, né? Mas depois que eu mudei a alimentação, eu não sinto mais. Pronto, eu vou falar mais adiante em relação à alimentação. Porque, assim, tudo é como a nossa psicóloga falou, tudo é questão dos hábitos. Quando você tem uma vida saudável, uma alimentação saudável, o seu corpo fica saudável. Tudo nele fica saudável. Você tem uma menstruação normal, certo? Onde o seu corpo ele não se torna dolorido. Eu conheço adolescente que no período da menstruação ela desmaia, os seios ficam muito doloridos, tudo nela fica inflamado, né? O corpo dela fica inflamado. Então vamos ver como é a alimentação dessa pessoa. Não é uma alimentação saudável, é uma pessoa que faz uso do álcool, em pouca quantidade, mas faz, né? Que é uma pessoa sedentária. Então tudo isso contribui para o dia a dia, né? Você tem uma alimentação saudável, você tem um corpo saudável. Se você faz algum exercício físico, o seu corpo é saudável, tanto o seu corpo como a sua mente. Tudo depende do que você... tem um ditado que diz que o que você come reflete na tua vida, né? Se tu tem uma má alimentação, vai refletir na tua vida sempre. Se eu como muito salgado, muito pastel, claro que ele vai fazer com que eu engorde, né? Então, as más alimentações, elas sempre refletem na nossa vida. Pode passar. Aqui há alguns... o que você pode fazer para reduzir os riscos do câncer? Aí não tá. Deixa eu só aumentar aqui. Aumentei. Escolha alimentos saudáveis. Você tem que escolher alimentos saudáveis para quê? Para que você possa ter uma vida sem nenhum tipo de doença, principalmente em relação ao câncer de mama, né? Que isso reflete muito. Muita gente diz assim, mas a alimentação que eu como vai refletir em quê?
Agora, no momento, todo mundo come frango. E o frango tem muito hormônio. Vocês acham que futuramente isso aí não vai refletir? Vai sim. A gente vai ter um acúmulo de hormônio muito grande. Aí futuramente isso vai afetar na nossa vida. Movimente-se mais, que é justamente os exercícios físicos para poder você ter uma vida saudável. Parar de fumar. A pessoa que é fumante, principalmente as pessoas que são fumantes de longas datas, o tabagismo é um dos fatores piores para o câncer. Então, assim, fumar é perigosíssimo para quem tem alguma tendência em relação ao câncer de mama. Reduzir o consumo de álcool. Muita gente, não, eu vou beber só uma, vou beber só uma cervejinha, eu vou beber duas. É independente de você beber uma cerveja ou beber 10 caixas de cerveja. É a mesma coisa. Evite... Outra coisa, exponha-se ao sol com cautela e faça longas... não fazer aquele bronzeamento. Não tem um bronzeamento que você vai para o sol? Não se expor àquele bronzeamento. Porque aquilo ali, ele causa um câncer. E ajuda no câncer de mama, certo? Vacinar. Todas as vacinas possíveis que você puder tomar e que for exposto pelo Ministério da Saúde, que você estiver atrasada em relação à vacina de vocês, tomem as vacinas, porque isso também ajuda muito, tá certo? E, principalmente, conhecer os sinais e sintomas. Tem mulheres que não conhecem o seu corpo, e isso aí é que vai prejudicar. Você tem que se conhecer para poder ver onde está errado e procurar o médico. Porque muitas vezes você acha, não, eu levei uma pancadinha no seio, ou então meu bebê mamou, arrotou no seio, e isso não vai importar. Importa sim. Tem que procurar o médico, tem que procurar fazer uma mamografia, um ultrassom, certo? O mais rápido possível. E, gente, assim, muito obrigado. O que eu trouxe para vocês foi uma coisa bem rápida, bem breve, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora, tá bom? E o que eu recomendo é isso, é vocês fazerem o autoexame das mamas, procurar sempre detectar algum nódulo, alguma indiferença, alguma secreção, porque muitas vezes a gente tem medo, tem vergonha, até mesmo de olhar no espelho, né? Mediante esse problema, e quando vai detectar e encontrar, já está tardio demais. E muito obrigada por esse momento, viu? A questão do... Porque a gente usa muito sutiã, né? Pronto. Sutiã muito apertado. Esse sutiã de aspa, ele não é bom, ele não é recomendado pelos médicos. Se você for usar o sutiã, tire aquele ferrinho, né? Porque ali prejudica muito os seus. Na realidade, para os seus da gente estar à vontade, né? Mas a gente, quando sair, tem que usar um sutiã, né? Que é para ficar os seus mais em pezinhos. Tem mulheres que dizem assim, mas o meu peito é flácido porque o menino mamou. Não existe essa questão de peito flácido. O peito da gente, tem mulher que dá de mamar 10 meninos e o peito não cai, né? E tem outras que já dá de mamar um e já tem uma flacidez. Então, assim, evitar... Mas aí já faz parte do seu próprio físico, né? Aí é que tá. O segredo, gente, tá aí. O medo. Pronto, o medo. Precisamos nós acabarmos com essa questão de ter medo.
Porque se eu tiver medo, eu levei como ela está falando ali, levou uma queda, levou uma pancada, tem um nódulozinho e está com medo de se tocar, aí, minha gente, na hora que ela for ver esse nódulo, ele já vai estar tardio e não vai ter jeito. Então, o que eu indico? Procurar o médico, fazer uma ultrassom, uma mamografia, para ver como é o estado desse nódulo, como é que ele se encontra lá dentro, porque o câncer é silencioso, certo? Como eu falei anteriormente, o câncer, muita gente diz que ele não dói. Quando algo em você na mama dói, não é câncer. Isso aí é tudo ilusão. O câncer também, ele dá sem doer. Eu tenho muitas clientes que vai fazer a prevenção comigo, e eu faço a minha prevenção céfalo-caudal. Eu vejo a partir da tireoide, mama, tudo. E eu encontro pacientes com nódulo e elas não sabem que tem. Elas não dói. E nódulos grandes, onde você fica, o que foi isso? Você não viu esse nódulo, um nódulo tão grande. Então, gente, é um assunto que a gente acha, muitas mulheres, não, eu não vou me tocar, que eu não tenho nada, não tá doendo, mas tem que se tocar, tem que ir em frente ao espelho, tem que ficar despida, tem que se tocar, tem que ver a partir do braço, do antebraço aqui até a axila, todo o nódulo, saber se não tem algo indiferente, porque é a partir daí que a gente tem que procurar um tratamento enquanto é cedo, enquanto ele está precoce, tá certo? O meu muito obrigado e quero agradecer vocês novamente por esse momento que para mim é tão rico, viu? Muito obrigada.